O Folha News recebe nesse instante o jornalista Felipe Souza, que atua na assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Capão Bonito do Sul. Mas a sua história na área já é de tempo e agora ele vai nos contar um pouco de sua trajetória. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Marcos. Olá para vocês que nos acompanham aqui na Folha News. Inicialmente quero te agradecer pela parceria, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento. Obrigado. Para nós iniciarmos a nossa conversa, Felipe, poderia contar um pouco, para quem ainda não te conhece, o que te levou a escolher a profissão de jornalista? Então, Marcos, essa pergunta é a primeira pergunta na faculdade que a gente escuta, né? Entrou lá, por que você escolheu ser jornalista? Eu desde então eu não tenho um porquê especial assim. Na época, há 15, 16 anos atrás, eu saí do ensino médio e concluí, né, o terceiro ano, e eu precisava continuar, buscar uma carreira, enfim. Aí, certo dia, eu vi, por acaso, é aquela história do Todinho, né? Eu vi um folheto ali, que dá o PF na época, que ainda não era, as redes sociais não eram tão fortes como hoje, né? E aí eu vi lá o curso de jornalismo, fui pesquisando, lendo, me informando, e eu me identifiquei. Eu disse, porque assim, na escola, matemática, números não era comigo, nunca foi, né? Até hoje não é assim, é bem difícil. E aí eu tinha aquela questão do português, que eu me dava bem, redação, enfim, então eu vi que se encaixava ali a profissão com o que eu gostava no ensino fundamental, no ensino médio ali, né? E aí fui atrás, fiz vestibular, depois, enfim, passei. E desde então tô na área da comunicação, né? No jornalismo aí. Mas um porquê especial assim não tem. Eu te confesso, e até uma coisa que mais a minha família que sabe, que a minha intenção passada era cursar fisioterapia. Uma coisa nada a ver com o jornalismo. Mas eu me encantei, né? Na teoria ali, vendo as explicações, vendo o que era a faculdade, né? Então, aí eu decidi isso e Já foi faz em quanto adiante. tempo, Felipe, que tu tá na área? Então, eu comecei a faculdade em 2011 e aí já no segundo semestre eu comecei a atuar, né, como estagiário. Eu trabalhei aqui em Lagoa em jornais e revistas. E aí, então, formado, eu tô há 10 anos, Dez desde anos. 2015, isso. Mas se eu contar todo o tempo, lá se vão 15, quase 15 anos já. Então, com toda essa época aí, que já é mais de uma década, já Sim. podemos dizer que tu já é um profissional experiente na área. O que te levou a você permanecer atuando no jornalismo? Eu costumo dizer assim que a gente nunca sabe tudo, né? A gente cada dia aprende mais e com o jornalismo, na atuação da comunicação, é mais ainda. Então, assim, é, experiente eu não sei se eu sou, mas eu tento cada dia dar o meu melhor, né, Marcos? E o jornalismo, ele é encantador, assim, tipo, muitas coisas que eu conheci, pessoas que eu conheci, coisas que eu vivenciei, as experiências que eu passei nesse tempo, eu acho que é o que mantém, assim, esse amor, esse carinho pela profissão. Apesar dos desafios que a gente enfrenta não só no dia a dia enquanto profissional, mas a questão da profissão também, né? Mas assim, independente disso, eu acho que é uma profissão que você tem muitos contatos, que você aprende muito, sabe? A gente, às vezes, dependendo da pauta, a gente vai da medicina, a gente conhece um pouco mais, a gente aprende sobre direitos, sobre. Então, isso é esse campo de atuação que a gente tem e aprendizado, eu acho que é o que me motiva a continuar, né, na profissão, mesmo com os desafios que a gente tem e em alguns casos, a desvalorização, né? Que às vezes desmotiva um pouco, mas é o que eu gosto de fazer. Né? Eu penso às vezes assim, tipo, porque vai passando o tempo e a gente vai pensando em, será que é isso? Para que lado eu vou? O que que eu vou experimentar agora dentro da comunicação, né? Dentro do jornalismo. Mas aí tu olha toda a tua bagagem, tudo que você já viveu, então não tem como sair. Eu hoje é aquela coisa, eu reclamo, às vezes eu me questiono, mas eu não me vejo fazendo outra coisa nesse momento que não seja comunicação, que não seja jornalismo. Tu citou os desafios diários do jornalismo como profissional. O que se poderia ressaltar? O que tu entende hoje de desafios na profissão, enfim, Sim. até pessoalmente? Eu acho que assim, Marcos, o jornalismo profissional, e ele nunca foi tão importante e tão necessário quanto nos dias de hoje, né? É, você passar a informação correta, você ter acesso à informação correta é fundamental, assim. Então, mas a gente tem bastante questões que a própria profissão hoje em dia ainda não é obrigatório para você
ser considerado jornalista, você ter o diploma, né? Isso é uma questão que ainda tramita no Senado, acredito eu, que também não acompanhei mais. Mas então, assim, tem isso, e eu acho que com isso a gente tem uma certa desvalorização, porque aí, por exemplo, na assessoria, porque enquanto jornalista, enquanto comunicação, a gente tem várias áreas que a gente pode atuar. Por exemplo, numa assessoria de imprensa, não necessariamente as empresas ou as instituições vão colocar um jornalista, sabe? Eu acho que é um erro, porque, literalmente, porque um erro qualquer que a gente faça ali, a gente pode prejudicar a pessoa, pode prejudicar a instituição, sabe? Então eu tenho, assim, a questão de em alguns momentos, a desvalorização do profissional, a desvalorização salarial. E aí no jornalista tem o piso, mas nem todos os jornalistas recebem o piso. Tem muitas redações aí, principalmente em algumas que eu já atuei, que a gente ganha um salário ali determinado e não chega nem perto, né? E muitas vezes a gente se desgasta, a gente não tem final de semana, não tem feriado, a gente tem plantão, dependendo de onde vai atuar, né? Eu acho que isso dá uma desmotivada, mas é uma realidade que a gente enfrenta, sabe? Então, acho que essas questões do jornalismo profissional, entendo que muitas pessoas são ótimas na comunicação, são ótimas Sim. nas assessorias, mas eu acho que é importante o jornalista ser valorizado também com relação a isso, sabe, Marcos? Dentro da área do jornalismo, Felipe, eu sei que tu atuou em revista, em jornal, atuou em Passo Fundo, aqui em Isso. Lagoa Vermelha, enfim, Capão Bonito Sul, hoje, onde Sim. tu desenvolves atividades. Dentro da área do jornalismo, qual é a área que se identifica mais? Então, Marcos, realmente, eu já fiz meio que um pouco de tudo, assim, nesses anos. A única coisa que até hoje eu fiz pouco foi rádio e TV. Eu não tive muito contato, apesar de que eu não sei se... são coisas que eu gosto na profissão, mas eu não sei se eu faria. Eu me identifiquei muito nesse tempo, nesse período, com as assessorias. Tanto assessoria de comunicação, institucional de uma empresa, por exemplo, quanto de uma prefeitura, por exemplo, que eu já atuei em outra, né? Atuei aqui em Lagoa Vermelha no início da faculdade. Então, essa parte, assim, que eu acho que a assessoria, ela te permite você vivenciar o jornalismo de todas as formas, porque muitas vezes é um profissional, no caso, né, hoje em dia sou eu, mas que eu faço questão de redes sociais, eu produzo conteúdo para site, para jornal, para revista, a gente produz para o rádio também, agora a gente, na Prefeitura do Capão, especificamente, a gente deve iniciar em breve alguma coisa mais para voltado para web TV também. Então, a assessoria, ela permite você vivenciar isso em muitos casos. E você viver o jornalismo ali de todas as suas áreas em uma instituição apenas. Então, mas a gente sempre tem vontade e a curiosidade de experimentar outras coisas também, né? Experimentar rádio. Eu me identifico, gosto bastante do rádio. Já fiz pouco, mas eu acho interessante, né? Uma forma de alcançar mais pessoas também. Então, mas a assessoria hoje é o que me motiva, assim, e é o que eu gosto muito de fazer. Tu atua na prefeitura hoje de Capão Bonito do Sul, Isso. assessorando a administração pública. E como é que é essa questão da assessoria de imprensa na gestão pública? Qual é o diferencial em relação às outras atividades do jornalismo? A assessoria, no caso ali de uma prefeitura, a gente trabalha com as questões das secretarias e os atos ali, as publicações institucionais, né? O que o prefeito, o que o secretário, o que a administração em si faz para a população, né? E então, assim, tipo, a gente tem que chegar a informação ali da obra, do informativo de uma UBS fechada, por exemplo, tem que chegar a todas as pessoas da comunidade, né? E se tratando do Capão Bonito do Sul, hoje eu falando aonde eu atuo. Então, e dentro do jornalismo, tipo, usando as áreas que a gente tem, isso a gente às vezes, né? Às vezes não, a gente consegue chegar a todo mundo. Então, acredito que dentro da prefeitura é, tem um pouquinho de tudo ali hoje para chegar, né, até a população. Então, isso que é bom, assim, da gente vivenciar, né? É certo. Outro assunto da atualidade, Felipe, que está atingindo não só a profissão de jornalismo, mas também outras aí, é a questão da inteligência artificial. Uhum. Como tu vê, a partir de agora, o jornalismo, o jornalista, frente à inteligência artificial? Pois é, Marcos, é bom, mas daqui a pouco a forma como for usada não vai ser interessante, porque o jornalista ele tem que checar as informações
né, para passar corretamente. Que senão, que eu acho que assim, o jornalismo ele pode causar um dano a uma pessoa que muitas vezes pode ser irreversível. Uma vírgula errada, um título tendencioso pode, né? Então é importante ter esse cuidado. Com a inteligência artificial, eu hoje, né, não, a gente utiliza sim para algumas coisas, mas eu acredito que o desafio para o jornalista vai ser de ter que checar mais ainda as informações, porque a gente consegue criar pela inteligência artificial uma imagem que muitas vezes não existe, né? E aí então entra o jornalismo profissional, o jornalismo experiente, para conseguir levar para as pessoas o que realmente é fato e o que a inteligência artificial criou. Então o desafio ele é grande porque ajuda de um lado e muitas vezes pode prejudicar de outro, né? Tanta tecnologia assim, tanto avanço, tanto futurismo hoje assim, entende? Então acho que saber usar da forma correta e ter a questão de ver, tá, realmente é isso, né? Isso aqui, e eu acho que isso vai ser desafiador cada vez mais. Mas a gente vai ter que ir se adaptando, buscando aprender, conhecer, se informar para que a população também, né, tenha acesso a isso da forma que acredito que tenha sido o objetivo para ajudar, né? Outro detalhe, Felipe, na tua opinião, como tu vê hoje a credibilidade do jornalista no Brasil? É muito, eu vejo muito extremismo hoje no Brasil, né? Se você não é B e não é L, você não pode opinar, você não pode. E o jornalismo ele tem que ser imparcial, né? Então tem mais isso de que é, os extremismos são demais. Então acho que o jornalista ele para continuar tendo a credibilidade que o jornalismo precisa é a imparcialidade, é checar a informação, é passar a informação correta. E em muitos casos, em alguns casos, né, o jornalismo ele fica desacreditado porque é muito opinativo, tipo, é muito assim, eu falo por mim e não, sabe, não transpareço a minha imparcialidade mesmo, sabe, Marcos? Eu acho que é isso que tira um pouco, descredibiliza o profissional hoje em dia, sabe? Então, cuidado com a forma de passar informação, a opinião. Todo mundo tem essa opinião, mas eu acho que a forma como você vai passar, não ser tendencioso, entende? Então, acho que esse é o que descredibiliza o profissional hoje em dia, né? E eu acho que, mas o jornalismo é fundamental, é importantíssimo para passar a informação correta. Então, né, a gente tem que confiar num veículo ali que realmente seja um oportuno, né? Que seja verídico o que passa de informação, né? Todos nós utilizamos as redes sociais, seja jornalista, seja empresa, enfim, entidade. De que forma, na tua opinião, Felipe, as redes sociais estão influenciando na atividade do jornalista? Porque hoje nós vemos, notamos, lemos e observamos nas redes sociais, sempre existe um comentarista Uhum. e que emite a sua opinião, liberdade de expressão, sem dúvida alguma. Tem influenciado de maneira negativa a rede social para a profissão jornalista ou, Eu, na tua opinião, é benéfico? eu acredito que na minha bolha, digamos assim, na minha vivência, eu acredito que é importante, sim, sendo usado da forma correta. Porque é tudo muito imediatismo nas redes sociais, né? Isso atrapalha também um pouco, né? Mas eu acho que essa rapidez que as redes sociais estão tendo, que aconteceu agora, já está ali. Então, até para você ter uma pauta, digamos assim, um assunto para você informar as pessoas, tipo, ai, vi na rede social ali, mas será que é isso mesmo? Então, o jornalista tem a obrigação de ver o fato ali e buscar informação para passar corretamente para a população, porque às vezes o que está na rede social, nem tudo que está ali é verdade. Muitas, acho que a maior parte das informações que vão para a rede social hoje em dia são duvidosas. Então, acho que o papel do jornalista seria pegar aquela ali, pegar a rede social, né, usar isso em seu favor na questão de informar corretamente a população, de dizer, não, isso aqui é isso mesmo, sabe? Ao mesmo tempo que a rede social o profissional em si, ele pode ver aquilo ali e não dar muita importância e aquilo ali prejudicar em algum momento, né, o envolvido ou a questão que está acontecendo ali. Então, acho que é bom por um lado, mas sabendo usar, né, e o jornalista usar a rede social
para informar corretamente, né? Que é a sua função, digamos assim. Outro detalhe, na tua opinião, convivemos e vivemos em cidades menores, Lagoa Uhum. Vermelha, tu tá atuando em Capão Bonito do Sul. Como tu vê a força do jornalismo hoje no interior? Eu acho que ainda é pouco, né, Marcos? Na verdade, a gente tem poucos profissionais, os que, é o que nós, né, se tratando de cidades menores, os que são formados, digamos assim, já estão atuando ou fora ou até mesmo na cidade, né? Então, acho que quem nós que estamos aqui hoje no dia a dia, né, atuando, a gente tem que fazer o melhor para daqui a pouco ser um exemplo para as futuras gerações que querem atuar na área da comunicação, que querem o jornalismo, né? Eu acho que ainda tem muito a se caminhar no interior, a se crescer. Acho que tem muita coisa ainda para melhorar com relação ao jornalista, né? O cuidado, a forma como você traz o jornalista para tua empresa, para o teu veículo, né? Que muitas vezes tem cidades que não veem, não tem essa visão, né? Tipo, hoje eu vou contratar você, você vai fazer o que seria o papel de um jornalista, por exemplo. Isso a gente já vivencia, não só acho que no interior, o tempo que eu morei em Passo Fundo, a gente tinha essa questão também, sabe? Então, eu acho que nós que estamos hoje aqui, a gente acaba se tornando um exemplo, digamos assim, para quem está vindo, para a geração que está vindo, assim como quem já, né, do passado foi uma inspiração para nós hoje. Então, mas eu acho ainda que as cidades menores ainda não têm aquela visão da importância de um profissional, jornalista, ou de valorizar o profissional que tem, entende? Mas acho que o caminho é esse, a gente continuar lutando e a gente continuar enquanto profissional, buscando mostrar, né, que nós somos importantes também, como um médico é, né, como um outro profissional qualquer. Na tua trajetória de mais de 10 anos, Felipe, me cite uma cobertura desafiadora que te marcou. Então, Marcos, acho que são várias, assim, eu digo que trabalhar em Passo Fundo, que eu trabalhei lá no Jornal Diário da Manhã, que hoje já não existe mais, foi uma escola para mim, sabe? Então, o que eu sei de jornalismo a partir daquele momento foi o que eu aprendi na redação no dia a dia. É um fato, assim, acho que lá que me marcou muito foi a cobertura do impeachment da ex-presidente Dilma, né? Porque nós já vínhamos fazendo aquela, né, desde quando se especulava, então a gente e por a gente não estar lá vivenciando no dia a dia em Brasília, por exemplo, mas a gente tinha que informar o pessoal da região ali, né, enquanto o grupo Diário da Manhã de Comunicação. E aí eu lembro, não foi nem o desafio de noticiar, porque na época também eu era recém-formado, então era muito, muito novo para mim tudo aquilo ali. Mas estar com pessoas que tinham anos de profissão, que eram muito, né, reconhecidas assim, na área do jornalismo, então você estar com eles, eu acho que tudo que a gente aprende ali, e naquela época que me marcou muito, assim, que foi, a gente trabalhou sexta, sábado, domingo e emendou uma semana na outra, e muitas vezes saindo da redação às 10 da noite, sabe? Então foi uma questão, assim, que me marcou bastante. Claro que toda a pauta te marca de alguma forma, né? E todo a matéria que você vai fazer enquanto assessor de imprensa marca de alguma forma. Mas isso assim me marcou. Eu trabalhei também na PAI de Passo Fundo e a convivência naquele ambiente, com as histórias que passam pela PAI também, é um lugar que hoje assim eu sinto muita saudade porque é um lugar encantador. Quem tem a oportunidade, por exemplo, de conhecer, de vivenciar, de atuar, nem que seja como voluntário, como pessoa, assim, você cresce muito. Então, são essas, assim, as histórias de vida das pessoas também que a gente passa, né, a conhecer ali, mesmo que seja por um instante para fazer uma entrevista, para depois noticiar num jornal, ou, enfim, isso marca bastante. Assim, agora, mais recente, eu acho que foi poder vivenciar a inauguração do centro administrativo em Capão Bonito do Sul, porque até então eu sabia, né, conhecia Capão Bonito ali, mas você tá vivenciando na comunidade dia a dia é diferente, né, de só ouvir falar ou de passar pela cidade. Então, ver o desenvolvimento da cidade, assim, tipo, eu tô ali há 4 anos, e nesses 4 anos muita coisa aconteceu, e muitas delas eu noticiei, né, eu vivi com a administração, fiz o texto, então
né? Eu tenho parte de alguma parte naquela história, né? E ver, eu cheguei na prefeitura, tinha o projeto, aí a gente vivenciou ali a assinatura de contrato, todas as fases da construção até a inauguração. Então, acho que é uma coisa que marcou não só para a administração, mas eu, enquanto profissional ali atuando na assessoria, me marcou bastante também, e que eu com certeza vou levar para sempre esses momentos, assim. Felipe, já, vamos dizer assim, na última década houve uma redução drástica de profissionais nas redações, não só de jornal, de rádio, TV, enfim, dos veículos de comunicação. Isso, na tua opinião, se preparamos para quê? É difícil, né, Marcos? Eu acho que a gente tem que se reinventar. Cada dia é um desafio novo. Realmente a pandemia também acho que foi um momento assim que as redações diminuíram mais ainda. A gente acompanhava isso, né, de bastidor ali com um colega, conversava com um amigo, teve corte aqui, corte ali. E eu acho que nesse momento é você se reinventar. De que forma? Eu acho que talvez procurando outra área, um negócio próprio, alguma coisa assim nesse sentido, sabe, Marcos? Mas é difícil, porque muitas vezes a gente não se vê meio assim, tipo, e agora, né? De que forma a gente vai atuar? Porque isso, mas é uma coisa que é normal, digamos assim, nas grandes redações, os cortes. E muitas vezes isso, daqui a pouco pode ser um impulso para o profissional de sair daquele comodismo que ele estava vivenciando ali. Claro que você se vê sem no teu dia a dia, sem aquilo ali que estava acostumado, né? Mas a reinvenção, acho que hoje da profissão, né, com as redes sociais, com a questão dessa coisa de conseguir ter outras formas, né, de produzir na internet, por exemplo, eu acho que seria mais ou menos assim nesse sentido de você se sobressair à situação, né? Outro detalhe, também não sei se tu vai concordar e que existe vários estudos, no qual até inclusive eu li. O jovem hoje não escuta rádio, não lê jornal e dificilmente está assistindo a TV aberta. É uma realidade. Na tua opinião, isso muda totalmente o quadro na área do jornalismo? Ou tu não concorda com a afirmativa? É uma coisa, a gente sempre, e isso há tempos a gente escutava na faculdade, por exemplo, eu sempre ouvi que o rádio ia acabar. E eu acho que o rádio não vai acabar. Porque por mais que hoje essa geração ela tenha outros Opções? entendimentos e opções, né? Mas eu acho que sempre vai ter um público fiel, sabe? Às vezes pode ser um público menor, óbvio, mas sempre vai ter o público que gosta de ouvir rádio, sabe? Acho que as gerações elas podem, daqui a pouco elas veem aqui. Hoje é tudo muito rede social, muito celular ali. Mas eu acho que mesmo assim sempre vai ter um público para o rádio, para o jornal, para a TV. Só que é aquela coisa da reinvenção. As TVs, os rádios, elas vão ter que achar alguma forma de atrair esse público também, né? Por mais difícil que seja, porque rede social, o celular ali, a gente tá sempre conectado, mas eu acho que vai ter que ter em algum momento essa virada de chave para atrair esse público também. E se até hoje, né, tem sido feito isso, porque as rádios acompanham a evolução, acompanham as tecnologias, né? A forma de falar com o público ali também tem mudado, não é mais aquela coisa quadrada ou que vinha sendo feito sempre, né? Fechadinho ali. Então as rádios estão mais abertas, né? E tanto que o FM hoje não tem mais AM, né? A questão Sim. do FM ali, a frequência. Então já justamente penso eu, no meu entendimento, que é para essa questão de trazer um público mais, né, de todos os públicos. E então eu acho que acabar não vai, mas vai precisar sim realmente passar por uma reformulação, uma questão nesse sentido, assim, para atrair o outro público. Tu citou bastante a questão das redes sociais ligadas ao jornalismo, mas tu acredita mesmo assim que os conteúdos que são gerados nas redes sociais dos veículos de comunicação, Uhum. enfim, a própria Folha do Nordeste também tem os seus conteúdos nas redes sociais, as emissoras aqui de Lagoa Vermelha, de Capão Sim. Bonito Sul, da região, também tem. Tu acredita que, mesmo sendo nas redes sociais, o jovem, esse novo público, essa nova geração que estamos nos deparando, lê? Eu acredito que talvez ler exatamente não. Por isso que eu me se tratando assim no meu dia a dia, o que que eu
visualizo que cada plataforma tem uma forma de você se comunicar com o teu público. Hoje na prefeitura, o que que eu tento fazer? Cada plataforma é é uma forma que eu vou divulgar o conteúdo. Por exemplo, eu sei que, avaliando o meu público, né, que Facebook, por exemplo, uma forma de postagem vai me atrair muito mais do que a forma como eu vou postar no Instagram, por exemplo, São entende? públicos diferentes. São diferentes e eu acho que você tem que conversar com o teu público, você tem que analisar quem que você quer chegar e aí você saber chegar né, nesse público. Por exemplo, Instagram, eu acredito que é muito vídeo. Então, tipo, vai escrever texto, vai escrever. Realmente não vai ter, não vai Não vai ter ser aquela mesma o coisa. alcance. Então, acho que você tem que ter essa visão de cada plataforma, ela já foi feita para um tipo de conteúdo. Então, você tem que usar aquilo ali ao teu favor. Então, se o teu público pede e consome mais vídeos, tu, enquanto redação, enquanto TV, enquanto assessoria, vai trabalhar aquela questão dos vídeos. Se teu público no Facebook vê mais fotos, entende que a foto é mais atrativa, um card com todas as informações é mais atrativo, tem que se moldar ao teu público hoje, entende? Então, por isso que eu acredito que rede social, assim, sabendo usar é importante. E nós, enquanto profissionais, temos que ver para chegar a esse público. Então, é essa questão do direcionamento correto de cada informação em cada plataforma, né? Felipe, em nosso meio que nós convivemos, tu acredita que é possível desenvolver um jornalismo investigativo? Eu acredito que sim, Marcos. E Eu por que não é acredito feito? que aí que tá, eu acho que os profissionais daqui a pouco talvez não tenham interesse ou não veem daqui a, não sei, algum retorno para si, não sei, mas que é possível é. Eu acho que a gente tem grandes exemplos aí nas emissoras espalhadas pelo estado, né, que são nossas locais que conseguem e fazem, né, de forma ali que traz resultados para a população da investigação ou da informação que está sendo passada. Só falta, acredito que, um incentivo para o profissional ou então uma vontade que muitas às vezes, né, tipo, principalmente assim, em cidades menores, a gente acaba indo para uma área que tu não te permite fazer, entende? Então acho que teria que ter daqui a pouco essa abertura também das redações, das emissoras, né, de onde o profissional ele possa estar ali para fazer aquele trabalho, né? A ética no jornalismo no Brasil tem sido muito discutida, contestada, enfim, talvez pelo extremismo que tu Uhum. citou no início da entrevista. Como tu vê assim as limitações do jornalista, a responsabilidade do jornalista no momento atual? O que eu sempre tive a visão, assim, Marcos, é que o jornalista ele pode incriminar uma pessoa, assim como um profissional de medicina às vezes pode dar algum problema. Então, como eu disse antes, com uma palavra errada, com uma vírgula, com um título tendencioso, né? E eu acho que isso vem muito é, da questão política, no meu entendimento, porque esses extremismos, o jornalista às vezes acaba, em alguns casos, né? Alguns jornalistas, algumas redações, elas trazem essa coisa mais tendenciosa, mais imparcial, e aí com a população já né, nesse cabo de guerra, ou é um ou é outro, então acaba às vezes saindo um pouco dessa questão da ética que a gente aprende e que a gente tem que ter, né, enquanto profissional, jornalista, enquanto disseminador, digamos assim, de informação, né? Então acho que é difícil, né, porque não sei se esse extremismo tão logo acaba no país, né? Eu acho que isso acaba causando um dominó, assim, para outras questões, né? E isso na profissão do jornalista também interfere bastante. Mas eu ainda acredito no jornalismo ético, profissional, e é o que a gente tem buscado trabalhar isso mesmo que enquanto assessor de imprensa, ou não necessariamente passando informação de uma redação, por exemplo. Tu está atuando já há vários anos na questão da assessoria de imprensa. É teu sonho ainda ou não de retornar a uma redação do jornal, ou talvez de rádio, enfim, até mesmo de TV? Marcos, eu gosto bastante da assessoria, mas a gente sempre tem um quesinho a mais, né? Um negocinho dentro que te diz,
vai por aqui, experimenta ali, sabe? Como eu disse, rádio pra mim, assim, eu fiz muito pouco enquanto eu trabalhei no Diário da Manhã. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Não, assim, tipo, eu tenho uma coisa que eu não sei se eu sei fazer, mas aí é uma coisa que a gente sempre tem de experimentar. A TV é uma coisa também que eu acho que eu não, né, eu brinco comigo mesmo assim, tipo, não, eu me olho assim, tipo, não gostei, não gostei do que eu vi. Mas é uma questão assim que profissionalmente, por que não? Por que não arriscar? Por que não tentar? Por que não fazer? Por que não aprender a fazer se eu não sei, né? Mas eu gosto dessa diversificação dessa diversidade, né? Que a comunicação, que o jornalismo proporciona. Que hoje eu estou na assessoria, mas, né, surgiu uma oportunidade ali, vamos lá, vamos arriscar. Se for bom, por que não tentar, né? Então, assim, sonho, não sei se é sonho trabalhar, mas é um desejo, uma coisa que eu ainda tenho dentro de mim, que é realmente voltar para aquele dia a dia, para aquela correria de uma redação que as pessoas não veem, né? Mas tipo, para quem tá ali no dia a dia é corrido. Então, assim, você tem pautas para fazer todo dia, você tem que checar a informação, você tem que entrevistar, você tem que fotografar, você tem que escrever para depois sair no jornal. Então, tem todo um trabalho por trás antes de você ler no impresso, por exemplo. E isso é gostoso, enquanto jornalista, de fazer. É uma coisa que eu passei muito tempo da minha vida fazendo e que eu voltaria a fazer tranquilamente hoje em dia. Hoje, assim, tipo, tô bem onde eu tô, né? Acho que aprendo cada dia mais, mas sempre tem aquela coisinha dentro que diz, pode ser. Felipe, uma pergunta a queima-roupa. Se tu pudesse escolher hoje fazer uma entrevista com uma personalidade, quem seria? Hoje, é difícil. Difícil de dizer. Nem na região. Ai, nunca, Nunca nunca parei pensou. pra pensar assim, Marcos, uma pessoa hoje, mas assim, eu enquanto profissional, enquanto comunicador, eu tinha aquela visão de empreendedorismo da questão do Silvio Santos em si. Tudo que ele construiu na comunicação, mesmo não sendo um jornalista, todo um império que ele criou de comunicação. Então, assim, acho que não sei se entrevistar, mas ter conhecido, né? Certo. Ah, talvez entrevistar alguém falando assim mesmo, o presidente Lula, eu acho que seria uma pessoa que eu não sei se eu teria, Gostaria de. mas eu teria essa vontade de entrevistar. Tem algumas questões que, enquanto pessoa, eu ia separar, óbvio, mas eu teria alguns questionamentos para fazer. Entendi. Quem tá hoje, assim, não se falando só dele, mas quem tivesse hoje na presidência da República, eu acho que seria uma pessoa assim que eu entrevistaria para ter algumas questões que eu tenho comigo que talvez para a população também fosse importante saber. E respostas. Certo. Última pergunta, Felipe. Para quem desejar sobreviver do jornalismo, Hum. que conselhos você daria? Então, Marcos, eu até brincava até um tempo atrás, assim, se me perguntassem hoje, se eu perguntasse hoje e a pessoa me dissesse eu quero ser jornalista, o conselho que eu daria é não seja. Escolhe outra profissão, vai procurar alguma coisa que te dê retorno. Porque, sinceramente, jornalista, porque, assim, quando eu entrei na faculdade, né, vou tentar resumir aqui, mas quando eu entrei na faculdade, a gente tinha aquela visão, jornalista é o William Bonner, ganha rios de dinheiro e tá na TV, né? Tá na Então, Globo. e tá na Globo. Então, isso tem muito ainda na faculdade, né? Então, às vezes te vendem essa ideia, não, é o William Bonner. E na realidade, não. Isso é lá na teoria, né? Na prática, não é assim. Então, a gente tem muitos desafios profissionais que acabam acarretando no teu pessoal e se falar financeiramente, também, né? Porque tem muitos locais hoje em dia que não valorizam. A gente entende que tem questões de limitações, tem N questões dentro de uma empresa, mas muitos ainda não têm essa valorização se tratando de financeiramente falando, entende? Mas hoje, assim, se alguém me pedisse falar, eu vou fazer jornalismo, o que eu diria se você pensa em ter dinheiro, não faça. Agora, se você quer vivenciar muita coisa, conhecer pessoas, acho que conhecer mais sobre diversos assuntos, se você quer explorar assuntos, assim, e ter uma bagagem cultural, que eu acho que a gente tem bastante enquanto profissional da comunicação, enquanto jornalista,
faz. É desafiador, é cansativo por vezes, é estressante. Tem que tomar o teu remédio controlado às vezes? Sim. Mas isso qualquer profissão vai muitas vezes te levar para esse lado, porque tem o desgaste, tem a correria. Mas é apaixonante. Eu hoje recomendaria fazer sim. Aquela minha visão, tipo, não, não faça. Eu acho que hoje, se alguém quiser me perguntar assim, não sei se eu vou ter argumentos para pessoa, né? Mas eu diria faça. É bom. No fim das contas, é muito bom. Felipe, muito obrigado pela tua participação aqui no Folha News, falando um pouco da tua experiência como jornalista. Parabéns pelo teu trabalho que Obrigado. tu desenvolve há mais de uma década já com experiência em revistas, jornais, assessoria de imprensa. Imagina, Marcos, nossa parceria aí já vem de tempos, né? Então, te agradeço muito pelos convites, pelos incentivos e hoje por estar aqui participando. E é isso aí. Seguimos juntos no jornalismo, na comunicação. Obrigado. Ok, esse foi Felipe Souza, jornalista com atuação na região nordeste do estado e que nos brindou com o seu conhecimento.